Olá, tudo bem? Tivemos duas grandes vitórias do ex-presidente Lula no STF. Pois bem, a justiça começa a ser feita naquele que foi, sem dúvida nenhuma, o maior presidente da história desse país. Aquele presidente que tirou o Brasil do mapa da fome. O presidente que permitiu e concedeu o direito de milhões de jovens a chegarem ao ensino superior. Aquele presidente que levou luz para onde não tinha, levou água aonde não chegava. Esse presidente que foi um dos maiores presidentes da história desse país. Um presidente que fez o Brasil ser respeitado no exterior. Um presidente que se relacionava com todos os grandes, os pequenos e os médios países de forma igualitária. E sempre com a cabeça erguida, nunca se rebaixando. Pois bem, esse presidente, as elites do Brasil odeiam esse presidente e levaram esse presidente à prisão para que ele não voltasse novamente ao poder. Hoje, o ex-presidente Lula começa a retomar as grandes vitórias, do qual ele se acostumou a vida toda. E bom, este ex-presidente agora, ele começam a fazer justiça com ele. E no STF, nessas duas grandes vitórias que ele teve. A primeira foi que a defesa de Lula consiga ter acesso, desde que ele foi condenado, antes do processo, durante o processo e posterior ao processo, nós já estamos em 2020, a defesa não tinha acesso ao conteúdo das listas da Odebrecht, que parte estava nos Estados Unidos e parte na Suíça, onde um sistema ali guardava dados que o Ministério Público e a Lava Jato tinham como confidencial. E a defesa não poderia saber, hipótese alguma, desses dados. Aí eu pergunto para os amigos que nos assistem, como é que uma defesa ela vai se defender se ela não sabe exatamente do que está sendo acusado? Não é por acaso que num dos despachos do Moro para condenar o Lula, ele escreveu a seguinte questão ali, que o Lula estava sendo condenado por fatos indeterminados. E esses fatos indeterminados, possivelmente ele estava se referindo às listas da Odebrecht, que eles não queriam, hipótese alguma, que a defesa do Lula ficasse sabendo. Olha que coisa doida isso, né? E aí vão dizer que não tem perseguição, que não prenderam o Lula por acaso, que não tinha uma conspiração entre Lava Jato, FBI, CIA, grandes empresários, Rede Globo que orquestrou isto. A Rede Globo era a imprensa, a imprensa oficial da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro, e continua sendo protegido pela Rede Globo. Pois bem, esta foi a primeira vitória. A segunda vitória, não podemos dizer que esta é a pior, né? Porque as duas são terríveis. A segunda, há 6 dias antes das eleições de 2018, o juiz Sérgio Moro pegou uma delação do Palocci e agregou a um determinado processo lá, um daqueles que acusavam o Lula. Pois bem, é como se ele botasse um corpo estranho num determinado lugar. E ele tirou, e esta delação do Palocci estava sob sigilo. Pois bem, o juiz Sérgio Moro, ele tirou do sigilo esta delação, correto? E publicou ela. Deu uma quentinha para a Globo lá, deu uma quentinha, olha aqui, vamos tirar a delação do Palocci. E a delação do Palocci era o seguinte, né?
ele acusava o Lula de receber 12 milhões. Aí perguntava para o Palocci, e a prova? Não, eu sei, eu participei das reuniões lá, eu e o Lula. Tá, mas tinha mais alguém junto? Não, era eu e o Lula, e ele disse assim, ó, tu me dá 12 milhões aqui que a gente tá conversado, meu velho. Aí se procura, se insiste ainda, se pergunta para o Palocci, tá, mas tinha mais alguém? Não, era só eu e o Lula. E aí o jargão da época, né, e a Veja fez várias capas de revista, era o seguinte: o Lula sabia de tudo. O Lula sabia de tudo. Tudo. O Lula sabia de tudo. Pois bem, né? E aí o juiz Sérgio Moro levou essa quentinha lá para a Rede Globo, 6 dias antes da eleição, que definiu a vitória do fascista, do nazista, do genocida, o Jair Messias Bolsonaro, que Messias não é o nome de registro, tá? Foi um pastorzinho picareta lá que deu para ele alguns 2, 3 anos atrás aí, mais ou menos, tá? Só para não esquecer essa parte aqui que é importante. Pois bem, pessoal. Então assim, ó, só olhem, eu vou dar uma lida para vocês agora no despacho que deu o Gilmar Mendes e depois o Lewandowski. O Gilmar Mendes vai dizer o seguinte: que Moro pretendia criar um fato político, se referindo à delação do Palocci, tá? Contra Lula, e indicou ter agido sem a imparcialidade esperada de um juiz. O Gilmar Mendes falou isso. E o Gilmar Mendes, que ele é uma indicação do Fernando Henrique, lá nos anos 90 ainda, do Fernando Henrique. Isto é, o Gilmar Mendes não é uma daquelas indicações do Lula e da Dilma. Nada a ver. Pois bem, depois tem a argumentação, um trechinho, é claro, a argumentação é bem superior a isso, né? Do Lewandowski, que vai dizer o seguinte: afirmou em seu voto que a forma como a delação foi incluída no processo contra Lula indica a perda da imparcialidade de Moro. Isto é, eles colocaram em xeque aqui o Moro, aqui, completamente em xeque, e aonde estão levantando suspeitas sobre a parcialidade do ex-juiz da Republiqueta de Curitiba, que foi imparcial, que foi parcial. Ele foi parcial e ele prejudicou o ex-presidente Lula numa das maiores perseguições políticas que esse país já viu. E agora está se fazendo justiça. Pois bem, pessoal, essa notícia, com esse enfoque, você não vai ver na Globo, você vai ver só aqui, com um enfoque como ele realmente deve ser. Então, esta é um grande dia, uma grande semana, um grande mês, um grande ano. Começamos a mudar o jogo. Pessoal, convido vocês, inscreva-se no canal, queremos ampliar o nosso alcance, porque nós precisamos derrubar esse governo genocida, fascista, nazista, que está destruindo o país. E sem dúvida nenhuma, né? Uma grande reforma no judiciário. Isso que nós precisamos. O judiciário não pode ter lado. O judiciário tem que ser imparcial. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Agradeço a todos e a todas. E a luta continua. Como diria o ex-grande presidente desse país, o maior presidente desse país, a luta continua, Vamos fazer o seguinte, vamos terminar melhor, que ele vai dizer assim, ó, a luta continua, companheiro. Isso aí, grande Lula, a vitória tá retomando aí, valeu, tchau.